Muito bem, muito obrigado pelo convite para apresentar esse trabalho. Na verdade, é um trabalho que eu apresentei em um congresso no Instituto de Filosofia da Pontifícia Universidade Católica do Chile, e depois ele foi publicado em, em um volume da revista É Humanista, que é uma revista da Universidade de Santa Bárbara, na Califórnia, e foi um volume dedicado ao filósofo Ramon Llull, em comemoração aos 700 anos de seu nascimento. E, bom, a base que eu usei, a base documental que eu me vali para fazer esse trabalho, foi uma tradução que eu fiz do catalão antigo para o português, de um tratado chamado A Retórica Nova, escrito em 1301, pelo filósofo Ramon Llull. E é um trabalho que me deu muito prazer. E eu vou fazer uma tradução aqui simultânea para vocês. O texto foi escrito em espanhol, foi publicado em espanhol. E vou pular, evidentemente, por uma questão de tempo, eu vou pular os comentários das imagens que eu selecionei e também em cada item do trabalho, eu inicio o item com uma tradução de um extratozinho de uma outra obra do filósofo, chamada O Livro da Contemplação, que é uma tremenda obra confessional, um diálogo com Deus, muito semelhante às Confissões de Santo Agostinho. Eu vou pular também esse trecho, esses trechos que iniciam cada tópico desse meu trabalho. Então vamos lá, o nome do trabalho é A Retórica Nova de Ramon Llull, a beleza a serviço da conversão. Número 1, contexto. A Vida Coetânea, obra editada em 1311 por Llull a amigos religiosos seus da Cartucha de Vauvert, mosteiro em Paris, informa que o filósofo escreveu outra obra, a Retórica Nova, nesse contexto político. É necessário destacar esse momento, embora os especialistas tenham dúvidas ou simplesmente não acreditem se essa situação geopolítica no início do século teve alguma influência na redação do texto. Seja como for, o filósofo aproveitou seu tempo livre depois de chegar ao mosteiro de São João Crisóstomo, em Bufavento, um lugar próximo de Nicósia, capital do reino de Chipre, para escrever a respeito de uma das 7 artes liberais. A retórica se encontrava muito bem considerada, pois as ordens mendicantes, isto é, franciscanos e dominicanos, começavam a ganhar muito espaço social graças às suas pregações nos âmbitos urbanos. Pulo aqui a imagem 1, e o texto está disponível, depois vocês podem voltar a ele e lê-lo com calma. E já começa o item 2, ordenar e ornamentar as palavras. Em seu prólogo, Llull deixa claro, pode descer, por favor? Em seu prólogo, Llull deixa claro sua intenção. Ele afirma que faz muito tempo que desejava escrever um ensino sobre o modo de ordenar e de ornamentar as palavras, além de como compor sermões de acordo com a sua filosofia de ação, que é a sua obra filosófica, a Arte Geral. Assim, o filósofo decide escrever em forma de compêndio. O texto, por favor. O filósofo decide escrever em forma de compêndio, isto é, uma exposição sumária do mais substancial da matéria para, cito, caminhar em uma estrada fácil e útil e, assim, ensinar a redigir discursos belos, naturais e que tratem de muitas matérias de acordo com o seu desenvolvimento e sua ordem que são devidas. Prólogo número 1. O livro está dividido em 5 partes. Número 1, ordem. 2, beleza. 3, ciência. 4, regras, que são 9. Todas perguntas baseadas nas categorias aristotélicas da sua arte, do seu conjunto filosófico, né? E número 5, a caridade.
A ordem é necessária para que se estabeleça a paz e a amizade entre oradores e ouvintes. Elas, a paz e a amizade, nascem graças às palavras belas e ordenadas. O filósofo cita equivocadamente Sêneca: o início da amizade é falar bem, isto é, sem palavras feias e imorais. A beleza, que é o tema próprio da retórica, possibilita ornamentar e decorar as palavras de modo adequado, harmônico e coerente. A ciência permite discernir o belo do torpe, a ordem da desordem, e assim utilizar as palavras belas e fugir das horrendas. Por último, a caridade faz com que as palavras resplandeçam esplendorosamente belas. Talvez essa seja a parte mais original do seu tratado. No item 3, a beleza ontológica. Pulo aqui a tradução do livro da Contemplação e continuo. Depois de tratar da ordem das palavras, número 1, sua forma essencial e própria, número 2, sua matéria, a pronunciação e os vocábulos, número 3, a finalidade, explicação e objetivo, e número 4, o ordenamento, quais palavras colocar no início, quais palavras colocar no meio e quais no fim, Llull desenvolve o conceito de beleza na retórica. Beleza que é uma ideia que floresce da decoração e da ornamentação das palavras. Pois muito bem, 7 são as condições para que a beleza floresça. Número 1, vocábulos belos. Número 2, princípios belos. Número 3, analogias belas. Número 4, exemplos belos. Número 5, ornamentação adequada. Número 6, conjunções e disjunções belas. E número 7, provérbios belos, ornamentados e adequados logo no início da exposição. A concepção de beleza retórica de Llull reside radicalmente no valor ontológico intrínseco das palavras, e não apenas em sua ornamentação. Por isso, a formosura dos vocábulos inicia com o significado real da palavra, como veremos a seguir. O estudante de retórica e o estudante de sua arte, naturalmente, que cumprir com essas 7 condições, diz o filósofo, obterá a melhor ornamentação de suas palavras, que devem, antes de tudo, serem tomadas no âmbito dos temas igualmente belos. Llull chama de matérias belas. Por exemplo, o vocábulo anjo é belo por causa da natureza de sua matéria, que é espiritual e incorruptível, assim como o Sol e a Lua e as estrelas. O universo era então considerado incorruptível pela ciência da época. Por sua vez, a bondade é um vocábulo esplendoroso, pois o bem está oposto ao mal, o bem se opõe ao mal. Acontece o mesmo com as palavras verdade, que é oposta à falsidade, e liberalidade, isto é, generosidade, né? Mas o termo correto, o termo medieval é liberalidade, que se opõe à avareza. A retórica lulliana também se baseia, portanto, na beleza da virtude intrínseca da palavra escolhida. Uma palavra é bonita, é bela, graças à sua finalidade. Por exemplo, justiça, cujo objetivo é a paz. Ou misericórdia, que anseia pela indulgência, capacidade de perdoar. E também dileção, que pretende chegar ao amor reflexivo, à vontade honesta. Os princípios belos, sejam as razões metafísicas, origens causais, ou simplesmente o início da exposição do tema, realçam a beleza das palavras. 5 são esses princípios: a verdade, a audácia, o afeto,
a humildade e a continuidade. Uma das passagens mais formosas do texto do filósofo é aquela que trata da verdade que as palavras devem ter. Vou ler a tradução aqui do item 27. Quando alguém diz palavras verdadeiras, o próprio esplendor da verdade torna manifesta e visíveis aos ouvintes a forma, a matéria e a finalidade das palavras. Isso faz com que os ouvintes entendam tudo de um modo claro e amorosamente se unam aos que falam, pois a verdade entendida nas palavras torna amáveis os falantes, os oradores, né? Pelo contrário, a falsidade e a malícia tornam obscuras e odiosas as palavras, pois elas não resplandecem as belezas da forma, da matéria e do fim, e assim não se revela, não se destaca, não se desvela qualquer razão de amabilidade, qualquer coisa que seja amável. A audácia é a nobreza da alma que move o coração às coisas que permitem que as pessoas tenham atos nobres. Ela embeleza muitíssimo o discurso porque dá vigor a quem defende uma causa, eleva e fortalece a voz. A audácia torna poderosas as palavras, pois quando elas são proferidas com temor, sem coragem, elas perdem a sua virtude. E a audácia é a fortaleza da virtude. O terceiro princípio é o afeto. Ele cria benevolência nos ouvintes. Por isso é bom que o fervor amoroso do afeto inicie o discurso. Assim, as palavras são melhor aceitas pela inteligência, pela imaginação e pela memória. O quarto item, a humildade, é muito importante para ornamentar e para decorar as palavras, pois quem defende uma causa e começa suas palavras com humildade, adorna o seu discurso e assim os ouvintes se dispõem a ouvi-lo com humildade, benevolência e atenção. A continuidade, que é o último princípio belo enumerado por Lewis, permite que o orador una as palavras sem interromper a sua voz. Proporciona, assim, um efeito envolvente essa continuidade, pois os ouvintes retêm melhor as palavras em suas memórias, em suas inteligências e em suas fantasias, que é um conceito luliano muito importante, tá? Fantasias como imagens mentais. Muito bem, depois de tratar das 7 condições para o nascimento da beleza, o filósofo oferece 5 exemplos, analogias, que ele chama de comparações, exemplos, ornamentos, ditados e provérbios. As analogias têm 3 graus, o positivo, o comparativo, você travou, não, tá certo, perdão. As analogias têm 3 graus, o positivo, o comparativo e o superlativo. Eles aumentam a decoração das palavras. Os exemplos belos brotam de 2 ramos, as coisas naturais, espirituais e corporais, e as coisas morais, que são as virtudes e os seus contrários. Nas coisas naturais e espirituais, Deus, Jesus Cristo, a Trindade e os anjos são naturalmente temas belos, como nós podemos perceber no seguinte exemplo. Pulo aqui a parte em latim, vou para a tradução. Jesus Cristo, para libertar da morte o homem perdido e redimi-lo do poder do inimigo, quis, como homem, submeter-se a muitos sofrimentos, inclusive sofrer uma morte duríssima. Além disso, Jesus quis ser pobre para enriquecer-nos com sua pobreza, para dar exemplo para nós de como trabalhar para a salvação de muitos e para a utilidade comum, e como menosprezar as riquezas deste mundo. Mais ainda, ele nos ensinou que, se nós desejamos obter a salvação, é uma necessidade afrontar penas e sofrimentos, suportar a morte,
subestimar as riquezas e desdenhar os prazeres. Portanto, o objetivo de um homem virtuoso deve ser o serviço, tanto quanto possa, a seu Deus e unir-se a ele com abraços amorosos. Esse tipo de exemplo embeleza e ornamenta as palavras que se deseja dizer, de modo que, de sua beleza e de seu adorno, surge uma beleza frondosíssima que penetra na imaginação, na memória e no entendimento dos ouvintes. É a Retórica Nova 2, 4, 41. Item 4. Beleza, sociedade e universo. O filósofo desenvolve o tema da beleza em sua retórica para estilizar os sentimentos mais puramente cristãos e transformá-los em ações de conversão do mundo, um aspecto fundamental da sua filosofia. Realista, Ramon Llull coloca a retórica a serviço de sua crítica à sociedade. Certo bispo, cito, né? Certo bispo, muito conhecido por sua riqueza e pelas honras que recebia, renunciou à dignidade episcopal por estimar a pobreza e foi viver pobremente em uma cidade. Vestia roupas simples, comia frugalmente e vivia com austeridade. No entanto, ele fazia tudo isso para que todos o louvassem e lhe tributassem honra e reverência. Ele se deleitava ao sentir que todos comentavam sua renúncia ao episcopado e sua austeridade de vida. Esse exemplo tornará as suas palavras esplendorosas, caso seja aplicado para descrever os homens hipócritas que fazem tudo para ser vistos pelos outros. Renunciam ao mundo, mas para receber felicitações e honras. Retórica Nova 2, 3, 44. Coloquei aqui uma imagem de um bispo que é uma raposa, né? Depois, por favor, convido todos à leitura dos comentários das imagens, tá? Muito bem. Além de colocar os seus olhos críticos no mundo, o filósofo utiliza muitas analogias com o mundo animal. Existem exemplos como o do leão, da águia, da garça real, dos macacos, etc. O mundo mineral, o ouro e a esmeralda, o mundo cosmológico, o sol, e o mundo vegetal, as árvores, as rosas e os lírios. É necessário destacar que o lírio é a flor por antonomasia da sensibilidade medieval pelo mundo dos vegetais. O lírio é símbolo da pureza, da Virgem Maria, flor citada por Jesus Cristo como exemplo que as preocupações com o mundo não são nada se comparadas com a vida espiritual, o mundo espiritual. É uma citação que ele coloca de Mateus 6, 25, 34. O filósofo utiliza a imagem do lírio para exemplificar a diferença moral entre a beleza material e a beleza espiritual. O lírio é a mais bela de todas as flores e significa que o homem não deve se ensoberbecer, não deve se tornar soberbo, né? O lírio é belo porque tem no centro uma só rama que se inclina para a terra e é ornamentado com raminhos amarelos para significar que o próprio ouro que refulge não pode ser comparado à bela e santa humildade de uma pessoa. Esse exemplo pode ser proposto aos homens que, soberbos, ensoberbecidos, né, com soberba, né, se enaltecem por sua beleza, suas honras e suas riquezas. O Retórica Nova 2, 4, 57. Aqui eu coloquei uma imagem da Anunciação entre os santos e a Margarida, tríptico de Simone Martini, que tem um lírio bem no centro, tá? Como o estoicismo romano, que considerava a moral a parte mais importante da filosofia, a estética luliana colocava a beleza espiritual acima da beleza
material. Eu coloquei aqui uma nota, eu também não estou lendo as notas, não estou lendo as traduções que eu fiz do livro da contemplação, que inicia cada item, não estou lendo os comentários das imagens que eu selecionei para relacioná-las com o texto que eu escrevi e o próprio documento do filósofo, e não estou lendo as notas. E eu sugiro muito enfaticamente que vocês leiam essas notas, porque elas dão um complemento muito importante ao conteúdo. Item 5. Beleza e civilidade. Pulo aqui a tradução do livro da contemplação, com muita dor no coração, porque deu um trabalho danado traduzir isso. Mas vamos lá para o texto. No seguinte elemento, os ornamentos belos, Liu discorre, né, analisa sobre o que materialmente circunda a aplicação das palavras belas. Por exemplo, a aparência física, a maneira como as pessoas espacialmente dispõem do seu corpo em determinada situação social, a gesticulação das mãos, os pés, ou seja, a necessidade da educação corporal para que as palavras sejam escutadas de um modo adequado. Educação que a Idade Média e o cristianismo ajudaram a construir na história da civilização ocidental. Item 64. Existem 4 ornamentos belos: as dignidades, as cores, os gestos e as vestes, e as roupas, né? Por dignidades, eu entendo a bondade, a virtude, a potência, a duração e os outros atributos como esses. São cores as formas belas, as matérias belas e as finalidades belas. São gestos o ato de manter durante uma conversa, durante um diálogo, um rosto sorridente e proferir palavras sem tossir nem cuspir, tampouco mover as mãos ou agitar os pés. São vestimentas belas, os vestidos belos que os homens usam e que desejam que suas palavras sejam agradáveis. Com esses 4 ornamentos, pode-se fazer as palavras, podemos tornar as palavras doces e belas, e assim evitar a torpeza dos vícios. Retórica Nova 2564. Liu apresenta nesse trecho de sua Retórica Nova um excelente exemplo do que o sociólogo Norbert Elias denominou de processo civilizador. A domesticação das pulsões vitais, a disciplina do corpo, a contenção dos instintos, dos desejos, aspectos do processo da civilização analisado, por exemplo, na educação sobre a mesa, que mais tarde foi chamado de etiqueta. É por isso que é muito importante que as palavras belas sejam ditas por um homem que tenha gestos corporais belos. Ele deve ter seu corpo ereto, suas mãos e pés muito bem arrumados, de modo a indicar humildade e reverência. Além disso, as suas roupas devem estar limpas e ele também, preferencialmente, deve ser uma pessoa bela. Retórica Nova 2, 5, 67, 68. E eu coloquei aqui como um exemplo dessa disciplina do corpo, dessa contenção dos impulsos, um cantor, um sangha, que gentilmente dança com sua dama, que é uma iluminura do Codex Manesse, que é um livro de canções do século XIV, muito importante também para a história da pintura, para a história da arte. Muito bem. Sem a imprescindível educação corporal dos cortesãos, os homens, as pessoas que viviam nas cortes, né, dos príncipes, condes e barões, sem essa imprescindível educação corporal, garbo, graça, discrição, isto é, cortesania, tudo isso que envolve o comportamento social bem formado, não é possível chegar à beleza retórica. Por fim, no capítulo sobre a beleza, o filósofo apresenta 13 exemplos
de belos ditados e mostra como podem ser feitas conjunções e disjunções ornamentadas para se estabelecerem cópulas belas e decoradas, além de 50 provérbios, segundo ele, esses provérbios, né? Belas sentenças que dispensam o atrevimento do conselho a quem fala. Retórica Nova 2, 7, 87. E nós concluímos esse pequeno trabalho com dois desses belos ditados. Número 90. Se fores obediente a Deus, tua alma viverás em paz. Si fueris Deo obedientes, vivet in pace anima tua. E 138. Cada provérbio é escrito para que, em seu devido lugar e tempo, ele seja dito. Conclusão. Eu vou ler aqui só a tradução do Livro da Contemplação na conclusão. Eu não li das outras, mas eu vou ler essa porque é muito bonita, né? O Livro da Contemplação é um texto lindíssimo. Honorável Senhor. Pode subir um pouquinho. Aí, beleza. Honorável Senhor. A palavra mais formosa e virtuosa que nós podemos dizer, nomear, é Jesus Cristo. Pois quem diz Jesus Cristo nomeia vossa essência divina e gloriosa e nomeia vossa santa humanidade, que vale mais, sem qualquer comparação, que todas as criaturas que existem. A seguir, Senhor, a melhor e mais formosa palavra que nós podemos dizer é Santa Maria, Virgem gloriosa, pois nenhuma criatura, nem todas as criaturas que existem, tem tanto valor e tanta virtude e glória e honra quanto Santa Maria. Depois de ter nomeado estas excelentíssimas palavras, que são belíssimas de nomear, digas, Senhora Santa Ana, Monsenhor São Joaquim, Monsenhor João, Santiago, São Pedro, Santo André, São Paulo, e os apóstolos, e São Francisco, e Santo Domingo, São Bernardo, Santa Madalena, Santa Catarina e todos os santos da glória. Assim, bendito sejais vós, Senhor Deus, pois assim como os santos da glória são mais grandes, são maiores e melhores na glória que nós que estamos nesse mundo, do mesmo modo, é mais belo nomeá-los que as coisas que estão nesse mundo. Livro da Contemplação em Deus, livro 5, do Amor, capítulo 18. Muito bem. A filosofia de Ramon Llull surgiu em uma época de grandes mudanças sociais, de enfrentamentos, de debates públicos, de desenvolvimento e afirmação dos estudos universitários e, muito especialmente, em um momento crítico, quando os cristãos perceberam sua condição de crentes minoritários frente ao Islã. A sua arte foi concebida como uma proposta racional de convencimento da religião católica a judeus e muçulmanos. Ela passou a ser o motivo de sua vida, provar que a Santíssima Trindade existe a partir das dignidades de Deus aceitas por todos, isto é, aceitas também por judeus e aceitas por muçulmanos. Quais são as dignidades? Que Deus é grande, que Deus é onipotente, e etc. A sua retórica nova foi mais um fruto da sua arte. Por isso, o filósofo afirma que o retórico tem que fincar as raízes de sua beleza na verdade ontológica das palavras, sua correspondência com a realidade. Somente assim o retórico poderá seduzir os seus ouvintes, falando a verdade. A sua proposta, além disso, está muito próxima com a filosofia de educação platônica, que diz que a retórica deve ser a arte de conduzir a alma por meio de raciocínios para se chegar até a verdade, a justiça e o bem. É uma passagem que se encontra em Fedro 26, 1a. Do mesmo modo, Aristóteles também disse que
Os homens têm uma inclinação natural para a verdade. E a maior parte das vezes eles a alcançam. Por isso, ser capaz de discernir o plausível é ser igualmente capaz de discernir a verdade. A retórica é útil porque a verdade e a justiça são, por natureza, mais fortes que os seus contrários. Essa frase de Aristóteles é muito impactante e eu vou repetir. A retórica é útil porque a verdade e a justiça são naturalmente mais fortes que os seus contrários, isto é, a mentira e a injustiça. Assim, caso os julgamentos não sejam feitos como convém, a verdade e a justiça serão necessariamente vencidas pelos seus contrários. E isso é digno de censura. Esse é um trecho de Aristóteles que se encontra na Retórica, livro 1355A. Muito bem. Sem conhecer a retórica de Aristóteles, Llull repetiu a sua máxima. Ou seja, a retórica luliana deu prosseguimento à tradição antiga, platônico-aristotélica, e por isso cristianizou-a para tentar cristianizar o mundo. E aí eu termino com um trechinho de uma definição do próprio Lúlio, né? Beleza é aquilo que dá alegria, vendo, ouvindo, imaginando, entendendo e amando. Caríssimos, muito obrigado. Foi um prazer ler esse trabalho que eu apresentei no Chile, que foi publicado nos Estados Unidos. Fiz aqui uma tradução marota, muito corrida, né? E eu quero dizer para vocês que a Retórica Nova está também disponível, a tradução está disponível no meu site, ricardocosta.com, e em qualquer momento desse texto que eu li, que também está disponível no site, em que aparece aparece o título da obra, Retórica Nova, vocês podem clicar que a tradução vai toda abrir para vocês. É um texto belíssimo, eu tenho muita pena de não ter lido o próprio texto do Lúlio, mas creio ter encontrado aqui as principais partes para que vocês possam entender a importância da retórica, que era a terceira das artes liberais, primeiro a gramática, segundo a dialética e terceiro a retórica, e o fundamento real que a retórica tinha, não essa retórica que ensinam, que muitos cursos de filosofia ensinam, que retórica é enrolar o público com mentiras, com falsidades, não. É uma tradição platônico-aristotélica que a tradição cristã destacou, realçou e ensinou tanto nas suas escolas quanto nas suas universidades. E o filósofo Ramon Llull, que não era professor, que não foi professor universitário, que não esteve no establishment acadêmico, escreveu uma retórica nova, baseada na sua filosofia, que ele chamou de arte, e escreveu um texto belíssimo que eu tive esse privilégio de traduzir, e ele ser, então, publicado, está disponível a vocês no meu site. Ele também foi publicado em 2020, é uma publicação bastante recente, do ano passado. Está disponível também em PDF e no meu site. Agradeço a todos, muito obrigado pela oportunidade de apresentar um trabalho tão agradável como esse da Retórica Nova de Ramon Llull. Professor, muito obrigado. Nós que agradecemos pela brilhante exposição. O senhor está aberto para algumas perguntas? Ou... Claro, estou à disposição. Eu vou fazer uma aqui que fizeram no chat do Antônio Jorge, ele teve que sair, e aí depois, se alguém quiser falar, pode falar. Ele fez a pergunta aqui, se esses princípios, né, da continuidade, da beleza, eles são aplicáveis para o texto escrito, né, porque a gente sabe que, pelo menos em grande parte, a retórica aristotélica era mais para o texto, assim, a concepção textual, ou não? Não. A retórica é aplicada tanto para o texto escrito quanto para a oralidade. Normalmente, nesse período, os sermões eram escritos, né? Muitos sermões eram escritos. Então, é claro, o retórico,
o sermonista, né, o orador, o pregador franciscano ou dominicano, ele preparava antes o seu trabalho, mas embora também muitos pregadores fizessem os seus discursos de improviso também. Não, uma coisa não anulava necessariamente a outra. Mas o fato é que normalmente se preparava o texto escrito, e essa tradição, essa melhor tradição retórica do texto escrito, ela permanece hoje em forma de aula magna. O professor prepara um texto e ele precisa ser escrito em um tom que dê a sensação ao ouvinte que ele está falando. Essa técnica, infelizmente, ela não é ensinada, muito menos apreciada na educação superior aqui no Brasil. Né? Nós temos a nossa, entre aspas, academia, não existe academia, mas nós falamos por um hábito, né? Ela prima por textos maçantes, por textos enfadonhos, por textos que os alunos são obrigados a ler e leem de um modo muito sôfrego. É difícil virar a página. O Brasil ainda não aprendeu a escrever de um modo fluente, de um modo que dê a sensação que o orador está falando. Por exemplo, essa tradução que eu fiz aqui de improviso, eu acho que consegui, não sei, mas eu sempre tento escrever de um modo que eu possa ler o texto, né? Então, assim, claro, já estou a caminho da aposentadoria, mas isso é com muito treino, né? Eu escrevo falando as palavras na minha mente, lendo em voz alta dentro da mente, para sentir a pontuação, a respiração, né? O tempo de pegar ar, o tempo que não dá para pegar o ar, eu tenho que dar um ponto. Então, é claro, eu aprendi isso com muita prática. Mas no início eu escrevia e depois lia em voz alta, para poder sentir o ritmo, a fluência, não só da pontuação, mas das próprias palavras. Algumas palavras são difíceis de serem ditas oralmente, né? São mais propícias para o texto escrito. Então, com o passar do tempo, eu deixei de ler em voz alta e passei a ler em voz alta apenas na mente, apenas no espírito, para poder proporcionar um texto que tenha um sabor de oralidade. Isso é sumamente menosprezado na universidade brasileira, principalmente nas universidades públicas, que, infelizmente, eu digo isso com dor no coração, né? O que eu mais vejo são colegas que escrevem muito mal mesmo, e acham que escrever de modo confuso ou de modo obscuro, escrever como Kant, por exemplo, né? O que você pode falar em 5 palavras, você fala em 2 parágrafos. Então, a pessoa fica, né? E aí, quando chega no fim, você não aguenta mais, tem que ler de novo, porque você já esqueceu o início, né? Então, se ensina na universidade que escrever desse jeito é intelectualmente superior, que a pessoa tem uma nobreza maior, o trabalho ganha um status de trabalho intelectual quando ele é insuportável. E isso não era a técnica defendida pela retórica antiga, muito menos pela medieval, né? A Igreja Católica converteu a Europa toda graças a uma retórica vibrante de franciscanos e dominicanos e a uma atuação assim do fundo do coração que realmente encantava as audiências. É isso. É como se a simplicidade fosse incompatível, né, com a boa retórica, né, com a boa arte de falar. O professor tem que saber falar simples. O professor só é professor quando ele lê alguma coisa que muito difícil, que ele teve que se esforçar muito mentalmente para entender, e ele tem a obrigação de traduzir isso numa linguagem simples para a sua audiência ou para os seus leitores. Esse que é o trabalho do pedagogo. O pedagogo tem que simplificar as coisas e não torná-las mais difíceis. Perfeito. Alguém mais tem alguma pergunta?
Quem mais aí? Opa, Denis, vamos lá. Pode abrir o microfone. Não, gostaria de saber onde está disponível o texto, porque eu não consegui pegar o site. Se você digitar ricardocosta.com, Denis, ricardocosta.com, logo vai aparecer aí a primeira página do site, e à direita, na parte superior, vai ter um cabeçalho com publicações, traduções, pesquisas e sobre. Um cabeçalho, né? Aí você vem aqui em publicações, que é logo a primeira palavra, vem na palavra artigos, aí vai abrir um outro link, são artigos aí, ó, o último que aparece aí é de número 148. Mas em cima tem uns números, 1, 2, 3, 4, 5, 6, próximo e fim. Você clica aí no número 2, aí vai para a página seguinte, né? E logo de cara vai aparecer o artigo número 122, que é esse que eu li, e dentro dele, sempre que aparecer o título do documento, né, Retórica Nova, você clica, vai abrir uma outra janela para você poder ler, se você quiser, e eu convido a leitura. A Retórica Nova vai estar disponível toda para você ler, para vocês lerem. Aliás, essa, Denis, é o grande consolo da minha vida, porque muito cedo eu aprendi que intramuros, a vida acadêmica intramuros, é só inveja, dissimulação, assédio moral, perseguição, chateação, e principalmente, quanto mais você trabalha, mais te enchem a paciência, né? Mais te apurrinham o saco. Então, eu joguei todo o meu investimento como deve ser, como eu aprendi, né? Eu fui funcionário público lá em 1980, eu já era funcionário público, né? Que o funcionário público tem que deixar disponível ao público o seu trabalho, né? Então eu investia o meu tempo e a minha dedicação a tornar público tudo que eu faço, e esse site aí me dá uma alegria, um consolo danado para cada chato que eu encontro na Universidade Federal, né? Quando eu entro no campus, eu já me benzo, peço ajuda a Deus, aos santos, porque se dependesse do meu lado muçulmano, eu já tinha jogado uma bomba em muitos lugares. Mas como eu sou católico, eu peço perdão a isso, por esse pensamento. Denis, colocaram no chat o link, viu? E o site é belíssimo, é muito bom mesmo. Bem funcional e tem muito material bom. Alguém tem mais alguma pergunta? Eu acabei de achar aqui no diálogo no limite. Esse é outro texto. Não, é isso não, mas eu acabei de achar um site, aí deu esse aqui, ó, prefácio. Tem muita coisa aí, Denis, para você se divertir. Tem muita coisa aí disponível, tem cronologia, tem artigos, tem traduções, tem muita coisa que eu acho interessante. Estou comemorando, né? Eu virei o ano, cheguei aos 3 milhões de visitantes desde 1º de janeiro de 2011. Então, 10 anos que o site tem esse contador aqui do Google, né? 3 milhões em 10 anos. Como não é história da Segunda Guerra Mundial, comunismo, nazismo, não é nada disso, né? É história medieval, então tá bom, né? Eu imagino se fosse, sei lá, a história da Segunda Guerra Mundial, aí ia bombar o negócio. Mas 3 milhões é um bom número para comemorar, né? Para comemorar. Professor, tem um tema das virtudes que, desde Quintiliano, Isidoro de Sevilha e outros, Alcuino de York, eles relacionam a retórica à virtude. Assim, eu queria saber se o Raimundo Lully, algum texto ele fala, ou nesse texto mesmo, na Retórica Nova, ele trata sobre esse tema? Ou ele não? Praticamente em todas as obras, o tema das virtudes se opondo aos vícios, né? E como elas se opõem aos vícios, ele toca nesse tema praticamente em todas as obras, porque era um assunto muito, muito estimado, não só na retórica, mas também na gramática e na dialética. Era um tema fundamental para a pregação urbana, para o conhecimento da filosofia moral,
Então, praticamente todas as obras têm sempre lá um capítulozinho, ou se não tem um capítulo específico, está espalhado ao longo do texto alguma parte sobre as virtudes e os vícios. Tem um dos meus textos aí, que eu escrevi mais antigo, que eu coloquei até uma tabelinha, porque também o número de virtudes e vícios varia um pouco de acordo com cada obra. O filósofo, o Ramon, não era muito sistemático, como Santo Alberto Magno, Santo Tomás de Aquino. Ele era um espírito mais disperso um pouco. Mas, de qualquer modo, praticamente todas as obras você vai encontrar o tema das virtudes e dos vícios. Perfeito. Alguém mais? Luiz Carlos aí tá com cara de quer falar. Na verdade, só parabenizar mais uma vez o professor Ricardo. É sempre um prazer enorme ouvi-lo, e essa forma de apresentar um autor que muitas vezes foi celebrado mais por essa linha racionalista, por essa linha que vai da tradição platônica a Leibniz, né? O Ramon Llull é um autor bastante celebrado justamente no âmbito do racionalismo e do idealismo objetivo, que é essa linha recuperada por Hegel. Então, o Hegel, na história da filosofia dele, ele conclui a sua história da filosofia com Ramon Llull. Então, ele tem uma simpatia muito grande exatamente pela tendência racionalista que ele vê na obra de Llull. Agora, também, assim, um ponto interessante é o fato de autores que procuram recuperar o pensamento de Hegel hoje também têm uma extrema simpatia por Ramon Llull. É o caso de um autor alemão, mas atualmente nos Estados Unidos, que é o Vittorio Hüssler. E ele tem um trabalho sobre Ramon Llull, né, que é bastante interessante, mas noutra perspectiva, né, não esta que foi apresentada pelo professor Ricardo, que inclusive recupera essa visão da tradição acerca da retórica, porque, de fato, muitos professores de filosofia até reproduzem essa visão equivocada acerca da crítica à retórica, né? Supostamente teria sido uma forma de conceber o retórico como um inimigo da verdade, né? É uma certa leitura inadequada da tradição platônica. Então, acho que uma contribuição muito boa aí da exposição do professor é justamente mostrar que é possível pensar uma retórica como assim, a conduzir a verdade, né? É possível compatibilizar a retórica e verdade, e, por outro lado, mostrar que é possível também conceber um aspecto do Ramon Llull como um autor que combina elementos artísticos, né, a expressão bela na transmissão do seu pensamento, e um conteúdo que, de fato, pretende ser bastante próximo a uma visão de autonomia da razão, né? Querer demonstrar, por exemplo, que a Trindade, né, é racionalmente explicável para judeus e muçulmanos, né? É uma tese bastante forte, né, de um racionalismo muito, muito forte. Enfim, eu acho que é uma coisa interessante ver como o professor Ricardo expõe Ramon Llull. É sempre um prazer. Parabéns, professor. Muito obrigado, caríssimo. Eu vou, data vênia, vou concordar ipsis literis com o seu comentário e fazer apenas um acréscimo que em muitas universidades, muitos cursos de filosofia,
a tradição socrático-platônica aristotélica é ensinada, eivada de vários elementos metafísicos que provavelmente os professores pensam que causaria horror aos estudantes, né? Então, por exemplo, eu citei nesse trabalho trechos de Platão e de Aristóteles, principalmente na parte final, né? Que, assim, quando eu li, na hora me veio à cabeça a professorazinha que ensinava Platão lá no curso de filosofia, que não ensinava, que nunca tinha lido o Fedro, nunca tinha lido o Fedon, o Fedão, né, a tradução, o Fedon, o Fedro, que também outro professor nunca tinha apresentado nenhum trecho da metafísica de Aristóteles, né? Enfatizava mais os textos políticos. Então, infelizmente, eu percebi, e imagino que o quadro não tenha mudado muito, que Platão e Aristóteles são apresentados assim quase como filósofos modernos, né? E quando, na verdade, o amor à justiça, à verdade... Esse trecho do Aristóteles me deixou passado, né? Eu fiquei, caramba, na retórica Aristóteles fala isso. Os homens têm uma inclinação natural para a verdade. Isso é um negócio sensacional. Isso é fundador da civilização. Quem não tiver amor à verdade não funda a civilização, não funda a cultura. Né? Se vale qualquer nota, tudo pode ser dito. Né? Então, assim, e a parte mística, místico é uma palavra também muito ruim, mas essa parte mais não tão racional do Ramon Llull, basta nós lembrarmos que um dos filósofos mais citados por Santo Tomás de Aquino é o Dionísio Areopagita. Então, eles conciliavam. A tentativa era primeiro de conciliar os elementos plausíveis e congruentes das correntes filosóficas, né? Que, aliás, é uma mentalidade puramente católica, né? Primeiro você vê o que você concorda com o seu adversário, para depois começar a conversar, né? E a mentalidade, essa pós-moderna aí, você só destaca o que você diverge, né? Você já chega para conversar brigando. Você não quer conversar, então você já começa discordando, né? É um mundo satânico, dos infernos, esse mundo que nós vivemos hoje, que você não quer conversar, você quer discutir. E isso não é nem um pouco católico, né? Primeiro, eu tive um debate, uma discussão com o Marco Antônio Villa lá na CBN, não, como é que é o nome? Esse canal Jovem aí, Pan? Jovem Pan, não, foi no CNN, CNN, me chamaram ali de última hora para discutir com o Marco Antônio Villa sobre um ponto aí do governo e tal. E aí falaram no YouTube que eu fui devorado, que eu fui comido pelo Villa, jantado pelo Villa com sal e azeite. Eu achei muita graça nos comentários do YouTube, mas uma pessoa me escreveu e falou assim: professor, eu entendi a sua proposta. Você primeiro tentava ver o que você concordava com o que o Villa falava, para depois discordar. Eu falei, isso aí é o mínimo, né? Sentar para conversar, primeiro você vai ver o que concorda, para depois nós discutirmos as vírgulas, os pontos e vírgulas. Então, assim, é muito interessante ler um filósofo que está calcado numa retórica que defende a verdade, que quando você diz a verdade, as palavras ficam ainda mais bonitas do que elas podem ser. E uma coisa que me consola muito para essa miséria do mundo hoje que a gente vive, que realmente eu quero ficar vendo A Noviça Rebelde, não estou querendo mais ver filme nenhum, não. Mas muito obrigado pela sua participação e agradeço aí a todos os presentes e ouvintes. Espero que isso seja, que a palestra seja disponibilizada no YouTube a posteriori. Muito obrigado. Muito obrigado, professor. Somos nós que agradecemos. Muito obrigado. Obrigado, divulga professor. Pra gente aí. Aula. Obrigado, Denis. Valeu. Muito obrigado. Um grande abraço, gente.